Livro de Gênesis, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 9. Amém? Gênesis, no capítulo 4. Eu vou ler os versículos ímpares. Eu gostaria que todos vocês lessem os pares, para todos nós interagirmos na palavra. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua esposa, e ela ficou grávida. E quando deu à luz a Caim, ela disse: tive um menino com a ajuda de Jeová. Todos. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E apresentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Todos vamos ler o versículo de número 9, 1, 2, 3. E disse o Senhor... Pode se assentar. Hoje o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração que tem o tema: cuidado com os sentimentos que você alimenta no seu coração. Você pode repetir comigo? Cuidado com os sentimentos que você alimenta no seu coração. Como todo mundo sabe, a história de Caim e Abel é uma história bastante repetida, não muito em pregações para adulto. A gente ouve muito essa historinha lá na salinha das crianças, lá na escola dominical, mas hoje o Senhor trouxe essa palavra para tratar os nossos corações. Amém, igreja? A palavra do Senhor vai dizer que Caim e Abel eram os filhos de Adão e Eva. Você vê aqui no capítulo, no versículo 1, que Eva estava com seu coração feliz. E ela testemunhou aqui no versículo de número 1, do capítulo 4, dizendo que Caim nasceu com a ajuda de Deus. Irmãos, Eva sabia muito bem do que ela estava falando, porque a Bíblia diz que um dos castigos pelo pecado de Eva lá no jardim foi ela ter dores de... E não é uma coisa tão gostosa de se ter, né? Não é algo que a gente fala, não, tá bom, só mais um pouquinho. Sabe o tanto que é difícil uma dor de parto. Só que Eva testemunhou aqui. Sabe o que ela testemunhou? Que Deus ajudou ela a ter o filho dela. E a Bíblia vai dizer que logo em seguida ela teve o seu outro filho, que foi Abel. E como todos nós sabemos, quem tem mais de um filho sabe que nenhum filho é igual a ninguém. E quem tem irmãos sabe que os seus irmãos pensam totalmente diferente de você. E quando você está num ambiente familiar, que vocês moram debaixo do mesmo teto, isso gera uma palavra bem simples que se chama conflito. Repita: conflito. Por que gera conflito? Porque cada um pensa de um jeito. Cada um gosta das coisas de um jeito. E eu tenho uma notícia para você: isso daí é normal. É normal as pessoas serem diferentes. É normal as pessoas terem visão diferente. É normal alguém discordar do
que você pensa e do que você acha, mas a gente vê um problema muito sério aqui dentro da casa de Adão e Eva. Você sabe por que a Bíblia vai dizer que os dois foram ensinados iguais, igual você tem ensinado seus filhos. Você que já foi filho sabe que a mãe e o pai sempre colocou regras em casa, mas sempre tem um irmão que é mais obediente que o outro, sim ou não? Quem é o irmão obediente? Aí levanta a mão. Agora abaixe quem é o irmão que não é tão assim obediente. Não precisa ter vergonha de dizer, nós estamos dentro de uma casa, nós sabemos, nem posso mentir que minha mãe está ali, né? Não tem jeito, sabe por quê? Porque tem gente que pega uma regra e já fala, tá bom, eu vou cumprir. Tem outro que tem que pensar, por que eu tenho que cumprir? Cada um tem um jeito de ser e de pensar. E às vezes isso daí é muito difícil para um pai e para uma mãe, porque ele fica frustrado, porque ele ensina, porque ele manda, porque ele dá ordem e os filhos fazem o quê? Tudo ao contrário. Abel e Caim eram dois irmãos totalmente diferentes. E muitos de nós na sociedade que estamos hoje, quanto pais, quanto irmãos, quanto sobrinhos, quantos netos, como homens e mulheres que atuam na sociedade, a gente hoje quer, sim, colocar uma etiqueta dizendo que o meu filho é desse jeito por conta da internet, sim ou não? Mas aqui nós temos metade da igreja que descobriu a internet há pouco tempo, sim ou não? Quem é esse? Quem descobriu a internet aí com 25 anos? Eu. Até os 25 anos eu não sabia o que era internet, irmãos, não tinha. Não vou contar a minha idade para vocês. Mas eu sou da turma que não sabia o que era internet, nem computador e nem telefone. Daqueles que ia para a esquina para falar com um parente de ficha do telefone. Se eu falar isso para as minhas filhas, elas não sabem nem o que é ficha e nem o que é orelhão. Mas eu sou dessa turma e a Nilza ali também é. Sabe o que isso quer dizer? Que muitos de nós colocamos etiqueta em dizer que a internet é que estraga os nossos filhos. Que os amigos somente que estragam os nossos filhos, que são coisas que a escola nos dias atuais faz na cabeça dos nossos filhos. Irmãos, isso tudo ajuda, mas o que o seu filho tem na cabeça? O que você tem na cabeça? O que é que você alimenta dentro do teu coração? Porque nós vivemos numa sociedade totalmente corrompida, mas ainda nós temos crianças que não absorvem tudo de errado que ele vê na escola. Nós temos filhos que têm amigos que só Jesus com a amizade que ele tem, mas ele consegue fugir da aparência do mal. Nós precisamos meditar e não colocar culpa nos fatores externos, não colocar culpa em você mesmo, porque é uma das coisas que o diabo faz, é colocar que você é culpado, é colocar que você é incapaz, é colocar que você não é digno, é colocar em você que você não tem mais as rédeas da situação. Mas eu tenho algo para te dizer. Todo ser humano, ele tem coração, ele tem sentimentos. Abel e Caim tinham inúmeros sentimentos. A Bíblia vai dizer aqui que Caim, ele era um menino que tinha muita inveja de Abel. Irmãos, quem tem irmão sabe o tanto que isso é difícil. Ainda mais porque tem pais que às vezes não vigiam com seus atos, com suas atitudes. Principalmente quando nasce o irmão mais novo, aí toda a situação da casa, cuidado, seu irmão é mais novo, cuidado, porque né, ele é mais frágil, e é muitas vezes por causa do irmão mais novo, o irmão mais velho. O que acontece com o irmão mais velho? A maioria dos irmãos mais velhos
pega a responsabilidade de pai e irmão e deixa de ser irmão. Sabe por quê? Porque desde pequeno ele tem que cumprir obrigações, porque ele tem que cuidar do mais novo, porque ele tem responsabilidades, porque ele tem isso. E muitas vezes nós criamos coisas no coração dos nossos filhos, colocando uma responsabilidade dele que não é dele. E às vezes nós não olhamos para o sentimento dos filhos que nós estamos criando. E Deus está dando um alerta para você que é pai e mãe aqui nessa noite, que você precisa entender que os seus filhos têm sentimentos independente da obediência e do amor que ele sente por você. E que nós precisamos entender que nós temos que orar todos os dias para que Deus te dê discernimento em como você vai lidar com essa situação. Você precisa pedir a Deus discernimento em como que você vai agir com uma irmã que pensa diferente de você. Como que você vai agir diante de ambientes de pessoas que pensam totalmente ao contrário de você. Eu vejo tanto que Deus é amor e graça, porque Deus ama o casamento, Deus uniu o matrimônio. Mas pensa bem, gente, esse negócio de matrimônio é só com a graça de Deus. Você pega dois estranhos e põe dentro do mesmo ambiente. Ainda mais quando a gente faz a escolha de olhar para alguém e dizer: eu vou casar com ela porque ela é bonita, porque aparentemente ela tem tudo que eu gosto. Se boniteza fosse motivo de felicidade, gente, tinha muita gente feliz. Porque aí era muito fácil resolver as coisas. O problema é o que você sente e o que você faz com os seus sentimentos. A Bíblia vai dizer aqui que Caim, ele devia ter algum problema dentro de casa com seu irmão. A Bíblia não relata todas as situações de vivência, irmãos, mas Abel e Caim viveu numa época que não tinha internet. Viveu numa época que ninguém podia influenciá-lo, só tinha eles lá. Eles nunca tinham visto ninguém matar ninguém. Tinha visto? Ninguém tinha visto ninguém matar ninguém. Eles não conheciam inúmeros sentimentos. Mas uma coisa que eu vou dizer para você: você tem um inimigo da sua alma, que você nem precisa de exemplo dos outros. O diabo sabe o que você pensa, quem você é, aonde você vai e tudo que está ao seu redor. A Bíblia vai dizer aqui que Caim, ele demonstrou que ele tinha ciúme, inveja do seu irmão. Quando os dois foram ensinados pelos pais que eles deveriam ofertar uma oferta ao Senhor, os dois foi dar um jeito de cumprir o mandamento que a mãe e o pai estavam ensinando a eles. E isso me chama bastante atenção, porque muitos de nós pais não queremos ensinar mandamentos e princípios aos nossos filhos. Os pais da atualidade hoje, eles acham: não, deixa esse menino aprender que ele vai decidir o caminho que ele vai seguir. Isso é antibíblico. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, porque aí quando ele crescer, dificilmente ele vai se desviar. O problema é que os nossos filhos, os nossos netos estão deixando, ele é pequenininho, deixa ele escolher se ele quer comer. Deixa ele escolher se ele quer tomar banho. Deixa escolher se ele quer ir para a escola hoje. Você precisa entender que você tem a responsabilidade de ensinar, independente se ele vai trilhar este caminho ou não. A Bíblia vai dizer que Abel, ele ofereceu a Deus o melhor dos frutos, porque ele cuidava da terra, ele plantava, ele colhia, e ele entendeu na real qual era o princípio de ser fiel a Deus, que é entregar o seu melhor. Caim já era aquele filho, eu digo assim, mais preguiçoso. Todo mundo tem um preguiçoso em casa, sim ou não? Não precisa olhar do lado e nem contar quem é, mas toda casa tem um que é mais preguiçoso. Caim, ele era o tipo preguiçoso. Tem sempre aquele que come, já vai para a pia e lava a louça. E tem aquele que come, põe o pratinho e fala: depois eu volto. Cada um tem jeito. Não estou criticando e não estou dizendo o que é certo e o que é errado. Mas Caim, quando ele foi oferecer a sua oferta a Deus, ele pegou qualquer um dos animais que ele criava
E uma das coisas que a gente precisa entender, não é qualquer coisa que a gente honra a Deus. Não é qualquer coisa que a gente honra quem a gente ama. Não é de qualquer jeito que você demonstra que alguém é especial para você. Porque tem pessoas que não estão nem aí com o que o outro pensa. Mas eu tenho algo para dizer para você. Tem pessoas que precisam se sentir amadas, honradas e valorizadas. E para isso você vai precisar oferecer o seu melhor. Porque tem gente que é tão simples, que você dá algo para ele que ele fica feliz, gente, com açaí que você dá para ele. Mas tem outras pessoas que só fica feliz se ganhar uma joia da Vivara. O que te deixa feliz? É porque aquela pessoa que ganha um açaí que é tão simples, ele também é simples. Só que nem todo mundo sente alegria em algo tão simples. Quem dera todas as pessoas ficassem felizes com o abraço que recebe. Quem dera as pessoas pudessem ser grato a Deus pelo menos um bom dia que alguém lembrou dela. Quem dera as pessoas pudessem dar valor em alguém que senta pelo menos para tomar um café e dizer: eu só vim para tomar café. Tem pessoas que não dão valor a isso, mas tem pessoas que dão. Só que você precisa entender, se você ama alguém e precisa honrar alguém, dê o seu melhor, que seja um café, seja o melhor café. Se for a sua companhia, que seja a melhor companhia. Porque a Caim aqui, ele ofereceu qualquer coisa, o primeiro animal que ele viu, e achou que Deus iria receber qualquer coisa. Irmãos, Deus nunca exigiu nada de você, além de que você dê para ele o seu melhor. Aí eu pergunto, como que você está aqui hoje? Você está melhor? Você está aqui de alma inteira? Você está aqui com desejo de servir a Deus? Você frequenta a casa de Deus com desejo: Senhor, eu também quero morar no céu? Porque perfeito nós não somos, mas Deus te chama a ser o melhor e a ter o melhor de Deus nessa terra. A Bíblia vai dizer que Caim tinha tanta inveja de Abel. Você sabe por que qual é o problema? O problema não é o valor, o problema não é a quantidade, o problema é que o invejoso, muita gente fala assim: ah, porque aquela pessoa tem inveja de mim, aquela pessoa quer o que é meu. Irmãos, todo mundo tem um invejoso na sua cola, sim ou não? Levante as suas mãos, vamos orar agora. Vamos jogar por terra esse invejoso que tem nome aí, que você sabe quem é. E você vai: Senhor, joga por terra todo o invejoso. Começa a falar com Deus aí. Pai, olha essa mão levantada agora. Quantos invejosos essa pessoa, Senhor Jesus, tem que lidar? Inveja do trabalho, inveja da ferramenta, inveja da cara, inveja do nome, inveja do trabalho, inveja daquilo que ela é. Cai por terra agora, Senhor, esse invejoso. Irmãos, a Bíblia diz aqui que Caim tinha inveja. E o invejoso, nós achamos que o invejoso, ele quer aquilo que é teu. Você se engana. Ele não quer o que é teu, ele quer que você não tenha nada. Sabe aquela pessoa que quando sai de um ambiente, ela sai, essa pessoa que é invejosa, ela sai de um ambiente, Dorcelino, e você acha: nossa, estou me livrando dela. Mas sabe aquela pessoa que sai, mas também taca fogo em tudo que ficou? Tipo assim: eu não fico aqui, mas também não sobra nada deste lugar. Se eu não posso trabalhar nesse ambiente, ninguém mais vai trabalhar. Tem pessoas, irmãos, que ela tem tanta inveja que ela não aceita sair de perto de você ou daquilo que você tem sem deixar um rastro de destruição. E se você for fazer uma análise na sua vida, quantas pessoas passaram já pela sua vida e só Deus sabe o que restou aí dentro? Mágoa, tristeza, depressão, às vezes choro. Às vezes você achou que estaria livre de tal situação e quando veio, o que ficou para trás foi um rastro de destruição.
E quando se existe destruição e algo quebrado, irmãos, é muito complicado a reconstrução. Porque reconstruir é um processo que não é fácil para ninguém. A Bíblia vai dizer que sentimentos, eles precisam ser tratados, porque eles viram tragédias. Eu vou repetir para você que não entendeu, porque eu acho que a palavra está tão difícil que nem glória vocês estão dando. Sentimentos, se eles não forem tratados, eles viram tragédias. Deus aqui, Ele chamou lá no capítulo 3, Ele chamou a Caim e falou: Caim, por que você está emburrado, meu filho? Deus chamou ele e falou: por que esse sentimento ruim que você está sentindo, irmãos? Deus chamou Caim na chincha e falou: meu filho, que cara feia. As crianças cantam uma música que linda aqui que diz: carinha emburrada não é coisa de cristão. Deus estava dizendo para Caim: Caim, muda a sua fisionomia, porque não está legal não, meu filho. E Caim, Deus não tinha recebido a oferta de Caim. Só que não é porque Deus não recebeu a oferta dele que Deus deixou de tratar com ele. E isso é algo profético para a sua vida. Não é porque você errou, pecou, fez tudo errado, que você acha que Deus te abandonou. Não, Ele está dizendo hoje para você: mude. Porque seu semblante está assim? Porque você está batido? O salmista um dia olhou para dentro de si e disse: oh, minha alma, por que está batida dentro de mim? E por que te desfalece de dentro de mim? Irmãos, isso é uma pergunta que você precisa ser como Davi, fazer para você mesmo. Por que você está emburrado? Eu tenho um problema muito sério, porque a minha cara conta as coisas. Ô, cara, que eu oro todo dia. Eu falo: Senhor, não dá uma cara de anjo, não. Porque tem gente que tem uma cara de anjo tão linda assim, que você não sabe se ele tem problema, se ele está triste, se ele está angustiado. Irmãos, a minha sobrancelha muda, o tom da minha pele muda, a minha cara cai. Se eu estiver preocupado, então, eu nem vejo os outros na rua, nem falo bom dia, boa tarde, muito bem, Pai Senhor, porque eu nem vi. A minha cara entrega. E eu sempre pergunto para Deus: por que a minha fisionomia entrega? Porque eu queria ter aquela cara de anjo que alguns têm, que você nem percebe que ela tem problema. Quem dera todos pudéssemos ser assim. Só que Deus trata com pessoas como eu, que mostram na cara que está insatisfeito. Sabe por que Deus quer tratar? Porque Deus não quer você de cara fechada. Deus não quer você emburrado. Deus não quer você de mau humor. Deus não quer você aflito. Deus pergunta para você nessa noite, assim como que Ele perguntou para Caim aqui: oh, meu filho, por que você está sentindo isso que você está sentindo? Irmãos, Deus tinha um carinho tão especial para Caim, que Deus desceu e falou: Caim, meu filho, o que está acontecendo? E Deus ainda deu um conselho muito bom para ele: Caim, se você mudar de atitude, você pode ter certeza que eu também mudo com você. O problema é que a gente quer amor dando patada. O problema é que a gente quer respeito desrespeitando. O problema é que a gente quer honra desonrando. O problema é que a gente tem que sempre esperar o outro fazer para eu fazer. E Deus está dizendo aqui nessa noite: é você que tem que fazer. Aí usa essa boca de profeta e diz para a pessoa do lado: é você que tem que fazer. Você sabe por quê? Porque tem, irmãos, quem dera os pastores, quem dera as mães, os pais, os irmãos, quem dera os líderes aí pudessem inculcar na cabeça da pessoa e fazer ela mudar a cara dela. Quem dera. Quem dera Deus pudesse descer do céu agora e falar: desemburra, Dorcelino. E aí de repente o Dorcelino, como mágica, já sorri. Quem tem que mudar essa cara e essa fisionomia é você. E como que eu faço isso? Não, porque tem maquiagem que não muda semblante, não. Não tem cirurgia plástica que muda semblante. Porque a Bíblia diz que a alma angustiada, ela demonstra.
Não se trata de você querer. A Bíblia diz que isso aqui é da gente. Mas o que você precisa entender, que sentimentos você está alimentando, porque Deus abriu o olho de Caim e diz que sentimentos, Caim, você está alimentando aí, a ponto de você se comportar dessa maneira. Irmãos, e a pessoa que a gente tem que conviver, eu sempre convivo com um monte de gente emburrada, e eu vivo dizendo, sai espírito de emburramento, porque isso só pode ser um espírito, não, Emerson, não tem jeito. A pior coisa é você chegar alegre e feliz no serviço, você tem que dar com uma cara emburrada, com um semblante caído, com alguém perturbado, com uma mula que não sai do lugar, que não desempaca. E aí é necessário Deus vir descer e falar com a mula. Só que Deus fala com mula, o problema é você. Como que você se comporta diante desses fatores? Porque a energia carregada carrega, gente. Bateria carregada, ela serve para quê? Para carregar. Só que do que a sua bateria está carregada? Se você puder fazer uma análise aí da bateria que existe em você, tem bateria muito carregada. Do quê? Hã? Quem dera fosse todos com o Espírito Santo. Tem baterias aqui carregadas de ansiedade, como que vai ser segunda-feira amanhã. Tem baterias aqui carregadas com sangue no zóio. Tem bateria aqui carregada com choro, com tristeza. Tem bateria assim, carregada, dizendo, eu não sei o que eu vou fazer, não sei para onde eu vou, eu não sei porque eu nasci, eu não sei porque isso, eu não sei. Esse espírito de porquê, sai daqui. Você não tem que perguntar o porquê, você tem que se olhar no espelho e ver aquilo que Deus fez. Cadê o seu sorriso? Cadê a sua alegria? Cadê a sua essência? Sabe por quê? Porque se você não tratar esses sentimentos, vai virar tragédia. Quando Deus olhou para Caim e disse, meu filho, muda essa cara, muda seus sentimentos, muda seu comportamento, porque aí eu terei dó, misericórdia, eu também vou mudar com você, vou receber, irmãos, por mais errado que nós somos, que nós agimos, Deus tem sempre uma segunda chance para você. Só que Caim preferiu alimentar os sentimentos. E uma coisa, Caim, ele nem gostava de plantar, ele não gostava de legumes, ele não gostava de agricultura e tinha inveja de Abel. Irmão, tem gente que não gosta da sua profissão não, mas queria estar no seu lugar. Tem gente que nem gosta de você, mas queria pisar o caminho que você pisa. Queria viver o que você vive. E aí é a maneira que você alimenta os seus sentimentos que vai determinar o seu futuro. Eu pergunto para você, o que você tem alimentado? Porque os seus sentimentos, ele gera violência, ele gera ódio, ele gera ira, a ponto de você cometer coisas erradas como Caim fez. Irmãos, quando nós estamos cheios de sentimentos ruins, planejamos a nossa morte e ninguém sabe. Quando nós estamos cheios de sentimentos ruins, planejamos matar alguém, sim ou não? Quando nós estamos cheios de sentimento ruim, planejamos linha na pipa. Quando nós estamos cheios de sentimentos ruins, planejamos coisa que nós achamos que é normal. Quem é aquele aluno que tinha birra da professora e pôs taxinha para o professor sentar? Levanta a mão aí, vamos ver. Confessionário. Por que você pôs taxinha, Weila? Porque a gente alimenta raiva do professor. Porque que tem alunos que agora não tem mais jeito, mas colocava até o pozinho do giz no ventilador. Quando o professor ligava, quem tinha rinite ia para o pronto atendimento. Por que as crianças fazem isso? Alimenta sentimentos ruins.
Você precisa ver o que você tem alimentado, principalmente contra o seu irmão e as pessoas que estão com você. Pecados grandes, gente, ele começa com um sentimento pequenininho. Sentimentos pequenininhos, alimentado diariamente, cresce. Por isso que o amor, ele cresce também, porque ele vai sendo alimentado. E quando eu não alimento, ele vai virando ódio, desprezo, vazio. Aí eu pergunto, o que você tem alimentado? Deus te chama a responsabilidade hoje, igual Gênesis no capítulo 4, versículo 9 ao 12, que Deus chamou a responsabilidade de Caim. Primeiro Deus perguntou por que ele estava alimentando os sentimentos. E quando Caim enganou seu irmão, você sabe por quê, irmãos? A pessoa pode amar, porque Caim amava o seu irmão. Ele foi crescido junto com ele. Só que sentimentos ruins faz quem ama achar que não ama. Ele só precisa tirar aquela dor aqui de dentro. E quantos de nós fazemos inúmeras decisões para arrancar algo que dói aqui dentro? Caim enganou Abel, falou, vamos ali no campo. O coitado foi lá achando que ia passear, chegou lá, foi morto pelo irmão. E você sabe o que é pior? Quando Caim está lá, em casa, no bem bom, Deus vem, bate na porta e fala, Caim, aonde está Abel? Aí eu pergunto para você, Deus não sabia onde estava Abel? Mas Deus sempre faz a pergunta porque Ele quer ouvir de você a sinceridade do seu coração. E nós estamos em dias tão difíceis que as pessoas não são mais sinceros. Você fala, e aí Zé, tá tudo bem? Tudo bom. E ela está planejando te matar. Quantas pessoas diz, e aí, vai dar certo? Aí você fala, vai dar sim, mas você nem correu atrás. Quantas vezes alguém diz assim, ora por mim, viu? Aí você fala, tô orando, tá? Quantas vezes você diz assim, olha, não se preocupa que eu tô cuidando de você, viu, Camila? Que dia que te visitou? Que dia que te deu alguma coisa? Que dia que olhou para você, pegou na sua mão e falou, vamos ali caminhar, porque você está indo para o lado errado? Que dia? Irmãos, não podemos ser hipócritas. Deus chamou a responsabilidade, Ele aqui. Provérbios no capítulo 4, versículo 23, é um versículo que eu repito muito. Repeti isso esses dias para o meu irmão Fabiano aqui, o pastor. Porque a palavra de Deus diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede a saída da vida. O pastor estava com um problema no coração. Estava, porque Jesus já completou a obra, mas ele precisa cuidar do coração dele. Só que quem dera essa palavra pudesse ser só para o fator da medicina. Não é, irmãos, cuida do seu coração. Você precisa cuidar, porque do seu coração sai vida, porque se você não cuidar do seu coração, tem morte. E aí uma das coisas que eu quero te chamar a atenção, sabe por quê? Porque todos nós fomos chamados para vencer. Um dos maiores homens que venceu inúmeras batalhas, a Bíblia vai falar que foi o rei Davi. Davi venceu batalhas que ninguém sabe o que Davi venceu. Como assim, irmã Érica? Irmãos, Davi teve que matar urso sozinho. Davi teve que matar leão sozinho. Davi teve que correr atrás de ovelhas, correr atrás do patrimônio, correr atrás de prejuízo para seu pai não ter, inúmeras vezes sozinho. A Bíblia vai dizer que um dia Davi estava lá quando o povo de Israel estava sendo insultado pelo gigante Golias. Aqui não tem homem. Que Davi foi levar comida para os seus irmãos. Davi, ele queria enfrentar aquele gigante e não queriam deixar ele porque ele era apenas um menino.
E a Bíblia vai dizer que Davi falou: não, peraí, eu sou um menino, mas eu já venci inúmeras batalhas. A Bíblia vai dizer que Davi foi começar: não, um dia eu matei um leão. Um dia eu estava sozinho lá no pasto, cuidando das ovelhas. O leão invadiu para matar as ovelhas do meu pai. E eu tive que pegar nas barbas daquele leão e matá-lo. Irmã Érica, por que você está dizendo isso? Sabe por quê? Porque tem batalhas, irmãos, que ninguém vê o que você passa. Tem becos que você já andou que ninguém sabe que você andou. Tem lugares que você foi que Deus nem imagina. Tem situações, quantos aqui já teve que pisar em serpente e ninguém nem sabe? Quantas coisas você já teve que fazer que só você e Deus sabe? Quantas batalhas você já enfrentou? Quantas humilhações? Quantas vergonhas? E aonde que estava a sua família para ver? Aonde que estava a pessoa que você ama para ver? Aonde que estava todas as pessoas que hoje te apoiam quando você teve que alguns anos sofrer inúmeras coisas? Aonde elas estavam? Não importa, irmãos, o importante é você entender que você venceu todas elas e está aqui hoje. Vencemos o bullying. Ninguém morreu porque foi chamado de gordo, de nhonho. Ninguém morreu porque foi chamado de preta, nega do cabelo duro. Alguém morreu por causa disso? Ninguém aqui morreu porque foi chamado ou frangote ou fracote. 4 zóis, né? Olha lá, o Zé Roberto sofreu bullying de 4 zóis. Quantas batalhas, irmão, você fala, gente, você não tem noção tanto que eu chorava porque eu tinha cabelo liso. Eu era chamada nega do cabelo liso, falso, e naquela época não existia chapinha ainda para me socorrer. Eu tinha problema, vocês não sabem quantas vezes eu chorei por ser preta, só eu sei o que eu já passei, irmãos. Você que é branco vai dizer, que é isso, sua cor é linda, você não sabe o caminho que eu trilhei. Quantos caminhos você trilhou de vergonha, de abandono, de alguém que te humilhou, de alguém que colocou você em enrascada. Tem pessoas aqui que, se for olhar pelos becos que entrou, era para estar na cadeia, era para já ter matado alguém. Quantas encrencas alguém já te enfiou? Quantas coisas erradas você teve que sair e ninguém estava com você? Se sua mãe soubesse tudo que você já aprontou na vida. Por isso que eu quero ser salvo, para não passar nadinha no telão. Senão eu ia falar assim, minha filha não era crente, Jesus. Ainda bem que Jesus me restaurou. E você? Quantas coisas nós passamos. Quantas noites sem dormir, quantas perdas. Nós passamos e perdemos inúmeras coisas. Mas você precisa entender que o diabo, ele ataca a sua fraqueza. Porque Davi matou leão, Davi matou urso, Davi levantava de madrugada, Davi ia dormir tarde, Davi estudava, ele aprendia. Deus estava formando o caráter daquele menino. Um dia Deus preparou a oportunidade, Davi foi corajoso, matou Golias, o maior gigante que existia na época. Davi matou sendo um menino. Matou com uma pedrada, não tinha força. Sabe por quê? Quando a gente está com o coração bom, quando a gente está cheio de sentimentos bons, quando a gente está com uma energia boa, irmãos, o céu é seu limite, sim ou não? Mas quando está fraco, e para ir ali na esquina comprar um refrigerante, fica com sede, mas não vai. E aí, isso me remete também à história de Davi, como eu preguei e ministrei aqui alguns dias atrás. Davi foi um homem que só perdeu uma batalha, porque ele não foi nela. Porque se ele tivesse ido, ele tinha sido vitorioso. E isso eu preciso que você preste atenção. Deus te chamou para ser vitorioso. Você só não vai vencer a batalha que você não for.
Porque se você entrar numa batalha, eu quero profetizar sobre a sua vida, Senhor. Se essa pessoa entrar em alguma batalha, que ela seja vitoriosa pelo poder da tua palavra. Que a unção, Jesus, que estava sobre a vida do rei Davi, uma unção de ousadia, de alegria, de paz e de fé e de coragem de enfrentar, esteja sobre a tua casa hoje. Uma das últimas guerras, Davi deixou de ir uma batalha, perderam todo mundo a batalha porque ele não foi. E é isso que eu quero ministrar sobre a sua vida. Se você abandonar a batalha, diga para o irmão do lado. Se você abandonar a batalha, todo mundo perde. Aí você que está do lado, vê se você vai permitir que todo mundo perde, né? Sabe por que acontece? Aí Davi falou, tá bom, então eu vou na outra batalha. Só que Davi não estava com vontade. A Bíblia diz que tinha um gigante, irmãos, que tinha sangue nos olhos contra Davi. A vida inteira aquele gigante queria matar a Davi, porque ele já tinha ouvido falar, Davi é poderoso. Só que o inimigo da nossa alma não tem medo da sua cara. O inimigo da tua alma não tem medo do teu nome. O inimigo da sua alma, ele não tem medo dos teus sonhos. Ele quer estar no tete a tete com você. A Bíblia vai dizer que Davi, o nome dele era gritado, ele tem nome. Você tem nome? O que as pessoas podem dizer de você? O que as pessoas vão falar de você? Se tem uma coisa que Deus quer é exaltar o seu nome. Porque todas as pessoas na Bíblia que os seus nomes não estavam dignos, Deus dizia, eu vou trocar o teu nome. Você sabe por quê? Porque Deus tem prazer em que o seu nome esteja na boca das pessoas, sim, mas para dizer, é um homem bom, é uma mulher boa, é alguém de Deus, é alguém especial. Não permita que o diabo suje seu nome em hipótese nenhuma. É o que você tem. Você pode ter dinheiro, você pode ter cargo, você pode ter marido, você pode ter mulher, mas eu vou dizer, para o túmulo, para onde você vai ficar lá somente o seu nome. Davi estava numa situação tão difícil, que a Bíblia diz que ele nem queria ir para a guerra. Sabe quando vai forçado? Sabe quando vai para cumprir protocolo, Dorsa? Sabe por que tem que ir mesmo, não tem outro jeito? E todo mundo dizendo, vai Davi, você é a luz de Israel, você é a luz desse povo, você precisa ir. Sabe quantas vezes, Vanessa, a gente vai para uma batalha porque alguém diz não, você já sabe, você tem que ir. E Deus está dizendo, você precisa olhar seus sentimentos e suas motivações. Porque quando Davi chegou lá na batalha, a Bíblia diz que ele pegou a espada. E sabe o que ele fez, irmão Zé Roberto? Deitou por cima da espada. Quando você não está bem, em qualquer canto é lugar para encostar. Quando você está triste, qualquer motivo é suficiente para chorar. Quando você está angustiado, qualquer motivo é motivo para você falar, estou indo, vazei. Aquele gigante falou, agora é a minha chance. Porque eu sempre quis matar a Davi. Porque a intenção do diabo era dizer, olha, Davi fez um nome, Davi foi conhecido como matador de gigante, mas o negócio é o seguinte, eu vou fazer Davi morrer por uma mão de um gigante, porque toda aquela fama que Davi teve, eu quero ter. Irmãos, tem sempre alguém que quer roubar o que é você. Tem sempre alguém querendo tirar a sua alegria. Tem sempre alguém querendo tirar a sua essência, tirar a sua inteligência, tirar o seu chamado. Você batalhou tanto para construir algo, e se você não vigiar, o diabo leva embora. Leva embora os teus sonhos, leva embora a sua paixão, leva embora seus cabelos, leva embora a sua saúde, leva embora tudo. Sabe por quê? Porque o diabo quer tudo. E você precisa ser inteligente.
Ah, mas Davi não foi um grande guerreiro? Sim, mas estava com o coração cheio. Davi estava com o coração cansado. Davi estava amargurado. Davi estava sem ânimo, sem força e sem coragem. Então eu preciso dizer para você: arrume força, arrume coragem, arrume disposição, liberte-se de tudo aquilo que tem te prendido. O diabo quer que você fique na tua casa, quer te prender lá, quer te prender na mesmice, quer te prender de sentimentos, quer dizer não, você não dá conta de perdoar. O diabo quer que você nem assuma que você precisa de Deus. A Bíblia vai dizer que Davi estava numa situação de sentimentos ruins, mas existe um Deus no céu, que a letra do papel não... Ninguém consegue descrever o Deus que existe no céu. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Às vezes a gente até quer comparar. Ah não, deixa, acho que não é a hora, não é a vontade de Deus. Mas existe um Deus que te conhece. Você pode estar fraco hoje, mas você já matou leão. Você pode estar desanimado hoje, mas você já enfrentou urso. Você pode estar chateado hoje, mas você já teve outros inimigos que você venceu. Você está vivendo ameaçado, mas Deus está dizendo: ameaçado você já foi muitas vezes e eu te livrei. Davi estava numa situação difícil, mas Deus sabia que ele era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que dizia: Deus tem misericórdia de mim. Então eu não sei a situação, o momento que você está vivendo, mas Deus conhece o seu momento e Ele sabe quem você é. Por quê? Porque às vezes, por você estar cansado, Davi tinha todas as armas para ser morto pelo aquele soldado. Quais eram as armas de Davi? Tristeza, cansaço, apatia. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa as coisas acontecerem, porque muitas vezes nós achamos que é Deus que tem que colocar as coisas no lugar. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite: tem coisa que é você que tem que pôr no lugar. Tem coisa que é você que tem que pôr no lugar. Tem coisa que é você que precisa melhorar. Tem coisas que o Senhor está te dando oportunidade, não é para vingar. Deus está te dando oportunidade, não é para você mostrar que você tem poder. Deus está te dando oportunidade para você fazer diferente, Ele te honrar. Quando aquele gigante foi para cima de Davi, a Bíblia diz que ele pegou a espada para matar Davi e ele iria conseguir. Deus levantou Abisai, que veio e chegou e matou o gigante no lugar de Davi. Deus conhece a sua fragilidade. Tem guerras que você vai enfrentar sozinho, viu ele? Tem batalhas que você vai enfrentar sozinho. Sim, matou gigante sozinho, matou leão, matou urso sozinho. Mas tem batalhas, irmãos, que Deus vai olhar para você assim e dizer: Zé Roberto, você venceu essa batalha porque eu te levantei. Porque tem gente querendo enfrentar batalhas que Deus está dizendo: é o companheiro do lado que tem que te ajudar. Tem batalhas que você precisa enfrentar e que Deus está dizendo: você não vai enfrentar sozinho não. Eu estou levantando pessoas para orar com você, para te ajudar, para te fortalecer. O que você precisa é pedir para o Senhor cuidar do teu coração. A Bíblia vai dizer que Davi matou aquele último gigante? Não. Davi enfrentou o último gigante? Não. Mas o gigante foi morto? Sim. Davi venceu a batalha? Sim. Foi pela ânimo e a força dele? Não. Mas eu tenho algo para te dizer. Quando você entende que você serve um Deus todo-poderoso, pode se sentir fraco, que Ele te levanta. E quando o inimigo achar que ele conseguiu te derrubar, tem alguém do lado para levantar seus braços e fortalecer a sua fé.
E quando você achar que é o fim, Deus está dizendo, não, é um começo de uma nova história para você. Você não vai desistir e não vai morrer nessa batalha. E uma das coisas que me chama a atenção é o seguinte: existem batalhas secretas e batalhas públicas. Tem batalhas que você não adianta esperar aplausos. Quem dera os tamborim pudessem tocar e dizer, eu fiz, eu consegui. Você precisa entender quando você cansa. Você precisa entender quando você não está bem. Ninguém é de ferro, mas Deus fortalece você aqui nessa noite. Só que você precisa olhar para dentro de si e ver quais sentimentos você está alimentando. É frustração? É medo? É vergonha? Hoje eu estava conversando com uma amiga minha e nós estávamos até brincando, né, Keisiane? Porque não é só a fé que move montanhas, o medo também. Quando a gente tem medo de perder algo, a gente faz o quê? Corre atrás do prejuízo. É uma brincadeira que nós estamos falando? Eu estou falando uma brincadeira? Sim, irmãos, a fé move montanhas. Só que se você não entender que os seus sentimentos também movem montanhas, se você não entender isso, de nada adianta você dizer eu sirvo a Deus, se você só perde batalhas. Se você não entender que você precisa olhar para o que está do seu lado e que você pode perder, você não terá força de seguir em frente. Se você não olhar e tudo aquilo que Deus te dê e ser grato a isso, como o irmão Zé Roberto pregou domingo, que a gratidão ela tem que fazer parte da sua vida. Você sabe por quê? Porque quanto mais grato você é, mais as portas do céu se abrem. Quanto mais grato você é e trata teu coração, porque a gratidão, eu entendi isso, irmão Zé Roberto, que às vezes eu não sou grato porque eu não trabalho os meus sentimentos, porque eu quero que a pessoa se ferra, porque eu quero que, deixa embora, porque eu não dou valor a algumas coisas, e Deus diz, você precisa trabalhar os teus sentimentos. Você entende isso? Existem sentimentos em você que precisa ter trabalhado nessa noite? Existem sentimentos em você que precisam ser trabalhados? Eu estou perguntando. Às vezes é sentimentos com o irmão, é sentimentos com o pai, é sentimentos com mãe, é sentimentos no trabalho, é sentimentos no coração. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que precisam ser trabalhados os seus sentimentos. Sentimentos, quando não são trabalhados, vira tragédia. Sentimentos não trabalhados vira pecado. Sentimentos não trabalhados geram perda. Sentimentos não trabalhados geram depressão. Você precisa de posicionamento para os seus sentimentos. E eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Eu vou orar para você enquanto eu canto um hino com o Dors. Você vai começar a orar. Presta atenção. Eu ministrei aqui sobre